Boa noite, boa noite, boa noite. 21 horas, 1 minuto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu irmão em Cristo. Boa noite, meu irmão na fé. Meu amigo virtual, meu amigo pessoal. Muito boa noite. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Estamos dando início a mais uma live neste domingo, nesse dia abençoado aí, final de último dia da semana ou primeiro dia da semana, como queiram. Estamos iniciando mais uma live, meus irmãos. De início, sim, eu sempre, como vocês, os amigos já sabem, eu dou uma pequena pausa aqui para começar, para entrar nos assuntos mesmos. Então, desde já, agradeço primeiramente a Deus e depois a quem estiver assistindo online agora, ao vivo. Quem posteriormente for me assistir no meu perfil lá no Facebook, fica lá a live inteira. Daqui a pouco mais estará lá no Facebook, no YouTube, aliás. Ah, estará também no meu canal, o Evangelho segundo o Evangelho. O título é esse mesmo que o vídeo vai para o YouTube. Se você quiser posteriormente olhar lá, é o mesmo título que eu uso na live. Sem amor e sem humildade é impossível entender o Evangelho. Então, estamos iniciando mais um trabalho aí, mais um tema, irmãos. Então vamos dar alguns minutos, a 1 minuto ou dois aí para nós começarmos realmente a falar o tema proposto hoje. Desde já agradeço muito, muito mesmo a quem estiver assistindo agora, quem tiver a oportunidade de compartilhar nas suas redes sociais, no seu grupo no Facebook, quem for olhar posteriormente no YouTube, tiver também e puder compartilhar o link com amigos lá, desde já agradeço muito mesmo, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos iniciando mais uma live aí, meus irmãos. Hoje é o 15º tema aqui, meus irmãos, 15º, o tempo passa rápido, 15º tema, 15ª live que eu estou fazendo, 15º vídeo que eu estou fazendo. Então, a quem entrou agora na live aí, mais uma vez, então vou cumprimentando, muito obrigado pela audiência, muito me honra as pessoas que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Repetindo, quem tiver a oportunidade aí de estar compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos do Facebook, quem for assistir depois também, tiver a oportunidade de compartilhar o link do vídeo que está lá no YouTube, também agradeço desde já, meus irmãos. Então vamos começar aqui, meus irmãos, realmente a falar do tema proposto hoje. Só um pequeno esclarecimento aí, um irmão aí, um amigo meu, me perguntou se eu decorava ou se eu lia aqui a live. Nem uma coisa nem outra, meu irmão. Eu não decoro nem leio. Apenas eu penso num tema, crio um pequeno roteiro aqui do que eu vou falar, ponho os versículos bíblicos que eu acho que se adequam ao assunto que eu vou falar, dou uma pesquisada na Bíblia, escolho os versículos e ponho aqui. E o resto é improviso, meus irmãos. Eu não faço nada decorado, eu não faço vídeos editados. Eu poderia pegar esse vídeo que eu fiz a live e editá-lo, colocá-lo no YouTube, mas eu prefiro fazer muito de improviso, prefiro falar como mesmo no YouTube, falando como se eu estivesse ao vivo. Eu acho que assim fica mais, vamos dizer, mais autêntico a mensagem que eu me proponho a transmitir. Na verdade, a mensagem não é minha, a mensagem vem da palavra de Deus, vem da Bíblia Sagrada, e é lá que eu busco inspiração, que eu busco a verdade, que eu procuro transmitir modestamente aos irmãos aí que me assistem. Então, mais uma vez aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Vamos entrar no tema então, meus irmãos. Sempre pedindo aí a contribuição de algum amigo, de algum irmão, de alguma irmã, quiser botar alguma coisa no comentário da live, concordando ou discordando, ou perguntando, qualquer coisa, eu fico muito honrado mesmo em poder tá dialogando com vocês aí que estão do outro lado, que estão assistindo.
O tema proposto, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é: sem amor e sem humildade é impossível entender o Evangelho de Cristo, ou o Evangelho. Sem amor e sem humildade é impossível entender o Evangelho. Parece meio óbvio a afirmação, mas às vezes fica em determinadas situações fica meio dúbia e as pessoas têm dúvida. Então, esse é o tema proposto. Amor e humildade são duas palavras que estão intrinsecamente ligadas, meus irmãos. Uma complementa a outra e a outra complementa uma. Onde tem amor tem humildade, onde não tem humildade não tem amor e assim por diante. Então, elas são duas palavras que se misturam no tema que eu proponho hoje. Então, para dar um contexto histórico, um contexto bíblico, bem resumido, para entrar no assunto propriamente dito, é sabido que o povo de Israel, o povo escolhido, o povo praticamente de qual o Velho Testamento da Bíblia trata quase que exclusivamente, ao longo de sua história, ele esperava um Messias. Foi prometido através de profecias para o povo de Israel um Messias, um Salvador, alguém que daria redenção ao povo de Israel. No entanto, o povo de Israel, o povo judeu, ao longo de sua história, por sua rebeldia e desobediência a Deus, ele foi várias vezes escravizado, foi várias vezes judiado, sofreu muito na mão dos inimigos. Os babilônicos, outros povos, filisteus mais antigamente, e na época de Cristo os romanos. Os romanos dominavam o povo judeu. O povo judeu era subjugado aos romanos. E eles esperavam um grande Messias, um grande Redentor, alguém que viesse com grande poder para libertá-los. Só que eles esperavam alguém justamente assim, não esperavam alguém humilde, alguém simples. Esperavam um grande rei, um grande líder, talvez um Messias com poderes sobrenaturais, alguém que pegasse a espada, o escudo e a armadura e lutasse com eles para libertá-los. E isso era a esperança do povo judeu. Então eles lembravam de líderes antigos, Sansão, o rei Davi, tantos outros, Josué, foram grandes guerreiros, grandes líderes do povo judeu. E eles esperavam que o Messias deles fosse feito dessa maneira, que Deus enviasse alguém muito forte, muito poderoso, não propriamente alguém com simplicidade e humildade. Então os profetas, vários profetas de Israel previram, profetizaram a respeito da vinda do Messias. Vários mesmo. Davi, Salmos, já nos fala das profecias do Messias que havia de vir. A palavra diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes fará na sua ira e no seu furor e os tubará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho e eu te gerei. Pede-me e eu darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Salmo 2, do 4 ao 10. Então, Davi nos seus salmos já prevendo a vinda do Messias. Outra profecia de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te-me à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Luciano, muito obrigado, meu querido cunhado. Muito obrigado pela tua audiência aí. Ele comentou aqui,
Por mais mesmo que as pessoas procurem humildade, podem procurar Jesus em seu coração. É isso aí, meu irmão. É isso aí mesmo. Obrigado pela tua audiência aí. E Deus abençoe a ti e a tua família sempre aí. O meu amigo Rodrigo está na audiência também. Muito obrigado. Deus te abençoe, meu querido amigo. Continuando, meus irmãos. Isaías também fez foi um dos profetas que mais previu a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda do Cordeiro de Deus. Aqui ele fala: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitará no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade os cintos dos seus rins. Isaías 11, do 1 ao 5. Essas são algumas, existem inúmeras profecias a respeito da vinda do Messias para o povo de Israel, meus irmãos. Como eu disse antes, eles esperavam esse Messias, embora que as profecias apontassem ao contrário, eles esperassem alguém com grande esplendor, alguém com grande poder, alguém com grande poder militar, com força física talvez, para libertá-los do jugo romano e de outros povos daquela época, meus irmãos. Mas era um povo rebelde, era um povo hipócrita. Os líderes religiosos de Israel tinham hipocrisia, meus irmãos. Então chegou o Cordeiro de Deus, chegou o Messias, chegou aquele que viria salvar não só o povo de Israel, mas viria salvar o mundo. E aí o povo de Deus, o povo eleito, recebeu mal o Cristo, meus irmãos. Então veio o Messias para pôr fim às profecias. Está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Como o Cristo conhecidamente veio, meus irmãos, humilde, com simplicidade, com extrema humildade, com pobreza, vamos dizer, financeira, o povo israelita não soube o receber, não entendeu. O povo, e principalmente a liderança judaica religiosa da época, não tinha humildade e simplicidade suficiente para entender a vinda do Cristo, a vinda do Cordeiro de Deus, a vinda do Messias que Deus tinha prometido ao povo deles, meus irmãos. Principalmente os líderes religiosos da época. Faltou-lhes discernimento, faltou-lhes humildade, faltou-lhes simplicidade para receber o Cristo. Os fariseus, quem tinha a dominância religiosa na época de Cristo, a dominância religiosa do povo judeu. Continuando, meus irmãos. Essa humildade que faltou ao povo judeu, será que não existe hoje em muitas lideranças religiosas, sejam de que denominações forem? Não tô falando totalmente genericamente, não estou dando nome, não estou apontando ninguém. Mas você aí que está me assistindo, que vai me assistir, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não vê hoje em muitas lideranças religiosas essa falta de humildade, essa soberba, a mesma falta de humildade e soberba que os líderes religiosos, que os fariseus da época de Cristo tinham ao rejeitá-lo? Você não percebe em muitas lideranças? Sutilmente, no seu dia a dia? É uma dúvida que eu deixo no ar, meu irmão. Na sua congregação, na sua igreja onde você congrega, na sua denominação, seja qual for, às vezes não escapa essa falta de humildade, de simplicidade, essa arrogância do seu líder religioso? Uma dúvida, meu irmão.
principalmente ao entrar em templos luxuosos, suntuosos, grandes, enormes, templos ricos, você não percebe essa falta de humildade e de simplicidade? O templo que você congrega, o templo que está aí na esquina da sua casa, da sua rua, com muita onipotência, templos caros que pagam aluguéis caros, luxuosos. Você não percebe um pouco de falta de humildade e de simplicidade nesses templos? Outra reflexão, meus irmãos. Ao ver líderes religiosos, bilionários, milionários, pastores com altos salários, pregadores famosos, cantores gospel, famosos que viajam de jatinho particular, cobrando cachê altíssimos, uma pergunta: não estaria faltando a humildade do Evangelho de Cristo a esses que deveriam pregar a humildade, que deveriam dar exemplos da fé? Não falta essas lideranças que vivem em mundos milionários? Não estaria faltando a humildade a eles? Refletimos também, meus irmãos. Um pequeno exemplo pessoal, meus irmãos. Eu, logo que me converti, fui batizado com a fé muito grande, Jesus Cristo tinha me achado, estava congregando. A minha casa até o templo que eu congregava era um caminho curto e por vezes eu ia a pé. E aí eu botava lá meu paletózinho bonitinho, minha gravata, um sapatinho social, botava a Bíblia debaixo do braço e passava pela uma rua movimentada da cidade onde eu morava. E passava todo orgulhoso e passava na frente de 2 bares no caminho, encontrava pessoas na rua e eu me comportava às vezes com arrogância, meu irmão, dizendo assim: tá louco, olha esse pessoal no bar bebendo, eu sou muito melhor que eles, eu estou aqui, vou para a casa de Deus, vou congregar. Um exemplo pessoal, eu passei por isso, meus irmãos. Isso é soberba, isso é a falta de humildade. Eu sou pecador igual aquele que está no bar bebendo, igual aquele que passa na rua, seja quem for. Eu não sou melhor que ninguém. Então, e cuidado também, meu irmão. Eu logo após a minha conversão a Cristo, eu passei por essa soberba, me achando melhor que outros. E isso aí, como a gente está vendo e vai ver ao longo aqui dessa live, é contra. Não tem nada a ver da simplicidade, a humildade que o Evangelho de Cristo requer. A falta de humildade também, meus irmãos, a falta de humildade do Evangelho se dá de maneiras sutis. Existem muitas denominações que pregam da salvação através de obras. Já falei isso aqui em 2, 3 lives. Através de obras, através de méritos próprios. Eu vou me salvar pelos meus méritos. Isso nada mais é que uma escancarada falta de humildade, meus irmãos. É de maneira sutil, mas escancara a falta de verdade segundo o Evangelho, meus irmãos. Porque ao atribuir a nós o mérito da salvação, ao mérito de encontrar Cristo, nós estamos anulando a sua obra consumada na cruz e estamos dando méritos a quem não tem méritos, meus irmãos. Isso é muito grave também. A salvação não já expliquei isso aqui, segundo a palavra por várias vezes, ela não se dá por nós mesmos, ela não vem de nós, é da obra consumada de Cristo na cruz. E a denominação, a doutrina que quer dar ao homem a importância de Cristo, ela é abominação. Ela zomba da humildade do Evangelho, meus irmãos. Muito, muito sério isso. Esse versículo aqui vocês já podem ter observado, eu repito ele muitas vezes, mas é um versículo que escancara muito, é curto, é grosso, e escancara muito a verdade do Evangelho para nós. Paulo nos afirma assim, meus irmãos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Efésios 2, do 8 ao 9. Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, está nos dizendo. Então eu não consigo ver, eu não consigo entender. Ô Kleber, muito obrigado por estar assistindo, meu querido. Muito obrigado mesmo, muito me honra aí a tua audiência. Que Deus abençoe a ti e a tua família. Voltando aqui ao versículo, meus irmãos, eu não consigo ver onde alguém, alguma denominação, algum ensino, algum credo pode dar ao homem o mérito da salvação, o mérito de encontrar Cristo. A palavra é claríssima, meus irmãos, é claríssima, ela não deixa dúvida, ela é cristalina. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem de mim nem de ti que está assistindo, para que nós não nos enchamos o peito cheio de orgulhos e vamos contra a simplicidade e a humildade do Evangelho. Não é nosso mérito. Então, cuidado, meus irmãos, que denominação que prega salvação, que prega caminho através de méritos próprios, méritos humanos, ela está contra o Evangelho, está contra essa palavra que eu li agora. Cuidado, discernimento, meus irmãos. Repetindo, isso está em Efésios 2, do 8 ao 9. Seguimos ainda o exemplo de Paulo, o maior evangelista do Evangelho, o maior evangelista do Evangelho, né? Ele fala assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9. A palavra de Deus, a Bíblia não deixa claro qual era o problema que Paulo tinha, se era um problema espiritual, se era Satanás, mesmo se era um problema físico. Até umas teorias de historiadores que ele diz que ele tinha uma úlcera, que ele tinha um problema muito sério. Ele orava para Deus e Deus revelava para ele através do Espírito Santo que ele tinha recebido revelações tão importantes, mas aquela dor que ele sentia, ser espiritual ou corporal, era para que ele não se exaltasse diante da importância que ele teria no Evangelho e nas revelações de Cristo. Então, essa é uma verdade de Paulo, meus irmãos. Repetindo então, o que eu li agora está em 2 Coríntios, do 12, do 7 ao 9. O Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, o teu Senhor Jesus diz: o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, do 11 ao 12. O Cristo está nos falando: quem quer se exaltar será humilhado, quem se humilha será exaltado. Se humilha de humildade, do tema proposto. Sem humildade, sem amor, não se entenderá, não se conhecerá o Evangelho. O Senhor está dizendo: quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado, meus irmãos. Irmãos, não recebemos o Evangelho da graça, o próprio nome está dizendo, para que pelos nossos méritos fôssemos salvos. O próprio Evangelho diz: nós acreditamos, eu e você, aquele que é irmão em Cristo, no Evangelho da graça. O Evangelho da graça. E o que é graça? Favor recebido, não merecido. Então Deus nos deu a graça de salvação através de Cristo. Então que fique bem claro, não podemos ter a falta de humildade e atribuir nós mesmos encontrar Cristo. Nós jamais conseguiríamos, nós somos pecadores, jamais conseguiríamos. A obra consumada de Cristo que nos permite isso, meus irmãos. Sobre graça, se vocês procurarem aí no YouTube, nas redes sociais, tem um vídeo muito sério, muito triste, meus irmãos, de um famoso pregador, eu não vou dar nome,
mas ele é famoso mesmo, ele é bilionário, trilionário, dono de redes de televisão, na qual ele tem um programa, num templo dele, ele responde irmãos que mandam cartas, e um irmão ousou mandar uma carta para ele, e ele leu dizendo que talvez o que ele pregasse na sua igreja fosse um pouco diferente, fosse contra o Evangelho da Graça, da qual nós devemos acreditar. E ele disse, meus irmãos, que esse irmão questiona a riqueza proposta pela denominação dele, a teoria da prosperidade, e ele diz assim, sobre o Evangelho da Graça, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver. Ele disse assim, essas palavras textuais: essa graça eu não quero, essa graça para mim é desgraça. Pasmem, meus irmãos, pasmem. Esse líder famosíssimo, milionário, dono de denominações grandes que tem por todo o país, dono de uma das maiores redes de TV do mundo, ele disse isso. Essa graça para mim é desgraça. Essa graça do Evangelho de Cristo para mim é desgraça. Ele afirmou isso. Ele é líder dessa religião. Meus irmãos, isso é a extrema falta de humildade, para não dizer coisas piores a respeito disso. Esse tipo de pessoa presta um desserviço, presta um anti-evangelho às pessoas, rejeitando. Ele está dizendo que ele não quer o evangelho da graça, ele quer o evangelho da prosperidade, da riqueza terrena, dos bens materiais. Isso que ele acredita. Então, muito triste assim, a gente ouvir isso. Eu vi o vídeo no YouTube e botei essa pequena descrição do que ele falou ali, meus irmãos. Então, tudo a ver com a humildade, ou melhor dizendo, com a falta dela, de alguém que deveria dar exemplo, meus irmãos, como líder religioso que é. Falamos bastante de humildade, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que me assiste. E também o que está ligado à humildade é o amor. A gente pode começar assim a falar do amor no Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nos romances, nas novelas, nos filmes românticos, se fala uma prova de amor, a maior prova de amor que conhecemos. Essa é a maior prova de amor que o mundo já viu. Não existe prova de amor maior do que essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repetindo João 3,16. Eu duvido, eu desafio qualquer pessoa a me falar, me provar, me mostrar uma prova de amor maior que essa, meus irmãos. O amor e a humildade, eles andam juntos. Porque quem ama é humilde e quem é humilde quase sempre ama, meus irmãos. Novamente, Paulo nos fala, aqui ele fala de amor. Olha que versos bonitos que Paulo nos fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios, do 1 ao 3. Lindo, né, meus irmãos? Paulo exaltando o amor, Paulo cheio de amor nesses versos que ele escreveu lá na carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso do 1 ao 3. E Paulo continua, meus irmãos. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensorbece,
não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, o 13, do 4 ao 7. Lindo, meus irmãos, lindo. O amor, o amor. O amor é a humildade, o amor do Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus nos fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13, 34. O Senhor Jesus Cristo nos dá como mandamento o amor, meus irmãos. Uma coisa clara, todo o amor que um ser humano sente provém de Deus, não provém de outro lugar, meus irmãos. Quando um pai ama um filho, ou a mãe ama um filho, vem de Deus. Quando um filho ama o pai ou ama a mãe, esse amor vem de Deus. Como o marido ama a sua esposa, ou a